capítulo número 1, versículo 12 em diante, do 12 até o 25. Terça-feira passada, nós não conseguimos concluir, e nós vamos concluir hoje para a glória do Senhor, e nós vamos concluir hoje para a glória do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, vamos fazer isso para que o Senhor se agrade de nós. Versículo 12: foi revelado não para si mesmo, para nós, e eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Santo Espírito enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para desejaram bem entender ou atentar. Versículo 13: portanto, cingindo vossos lombos de entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: vós santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, tem temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com uma coisa corruptível, como ouro ou prata, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas como de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesse último tempo, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, pela palavra de Deus. Viva, incorruptível, pela palavra de Deus. Viva, que permanece para sempre. Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seque-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Foi evangelizada. Glória a Deus. Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, agora abre a nossa mente, Senhor, nosso coração, para aprender a Tua palavra. Leva preso, Senhor, a nossa alma a Ti. Faça-nos, Pai amado, absorver, Pai, viver para a Tua glória, a Tua palavra. Enche o nosso coração com Teu Espírito e nos dá a graça para estarmos prontos, Senhor Jesus, para cumprir o Teu querer. Joga por terra todo impedimento do adversário, toda seta, todo, meu Pai, embaraço, e nos dá glória no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos agora na segunda parte do capítulo 1. E agora, irmãos, chegou a hora, começa a cobrar. Nosso Deus começa a cobrar. Lembra que eu falei com os irmãos na terça-feira passada que com Deus, meus irmãos, é o seguinte: o Senhor oferece o seguinte:
O Senhor oferece primeiro e depois cobra. O Senhor oferece primeiro e depois cobra. O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele é um professor por excelência. Não existe nada mais frustrante na nossa caminhada, não existe nada mais ruim na nossa vida de estudante ou em qualquer lugar que você esteja trabalhando, é uma pessoa te cobrar o que ela não te ensinou, certo? E ele fala assim, você tinha que ter adivinhado, né? Isso é muito ruim. Você vai trabalhar no lugar, faz a prova, chega na hora da prova, professora, isso não caiu na prova. A senhora não explicou isso. Mas vocês são inteligentes, vocês tinham que ter conseguido resolver isso logo. Você vai trabalhar no lugar, no primeiro dia de serviço, você vai trabalhar, a pessoa sai, quando chega, fala assim, você não fez nada. Não fiz nada. Você não falou, não explicou nada. Não, mas olha o seu tamanho. Um homem velho, uma mulher velha, não sabe as coisas. Não, com Deus não é assim. Com Deus, uma mulher velha não sabe as coisas. Não, com Deus não é assim. Com Deus, Ele primeiro dá e depois Ele puxa. Primeiro Ele entrega e depois Ele cobra. Então, meus irmãos, agora chegou na hora das cobranças de Deus. O que o Senhor nos entregou? Cobranças de Deus. O que o Senhor nos entregou no capítulo 1 até agora? A maravilhosa salvação, a fé, a esperança. O Senhor nos entregou até agora a certeza que nós passaremos por tribulação, mas entregou os mistérios de Deus, dizendo que os profetas profetizaram para nós. Os profetas Moisés, Jó, Davi, Samuel, Ezequiel, Isaías, Oséias, Joel, todos eles profetizaram querendo saber qual que era o tempo da revelação de Cristo. Tudo isso, meus irmãos, nós recebemos. E aí, irmãos, nós chegamos na parte que os anjos queriam muito bem atentar. Ô, meus irmãos, voltando ao ponto, os anjos querem, irmãos, entender, eles não entendem. Como diz um pastor que eu estava ouvindo, chega lá, nós vamos explicar para ele como é que um Deus santo deixa tudo por causa de uma criatura perdida, como nós. É para isso que eles querem atentar, porque o Evangelho é uma mensagem tão maravilhosa que confunde até mais. Mas se eles pudessem perguntar, mas Deus, o homem mordeu a maçã não, o fruto no paraíso, deixou tudo isso por nós, para o Senhor, deixou tudo isso. Então eles querem entender. Chegar lá no céu, nós vamos explicar para eles, falar assim, nós estávamos perdidos e Deus nos amou tanto que entregou seu filho por nós. Depois de tudo isso, o nosso querido irmão Pedro, eu quero que vocês estejam com vossos lombos cingidos. Esses lombos cingidos, meus irmãos, têm dois significados. Quais são esses dois significados? O primeiro significado é você estar vestido contra o frio, estar muito bem vestido para não passar frio. E o segundo significado, que é o significado mais coerente na época, antigamente os homens, as mulheres usavam como se fossem vestidos, roupas bem largas, túnicas, certo? Agora vem cá, irmão. Ô, irmãs, as irmãs já têm melhor experiência do que isso. As irmãs já correram de saia? Já precisou dar um correirão de saia? Ô, irmã, é melhor correr de saia ou correr de calça? De calça. Porque dependendo da passada das pernas, vai embaraçar, não vai? Se a saia for curta, aí que embaraça mesmo. Embora
Agora imagina, meus irmãos, aquele povo, agora imagina, meus irmãos, aquele povo de vestido precisar correr, ou pisava na barra da túnica, caía para lá, capotava, e aí a explicação mais coerente era que quando eles precisavam de movimento, trabalhar na roça, correr, eles pegavam o vestido, davam uma levantada e prendiam no cinto. Então ficava com meia perna neles, não cobria tudo, que aí ficava fácil para se movimentar. Então o apóstolo está dizendo assim, ó, eu quero que vocês cinjam o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O que isso está querendo dizer? Duas coisas. Eu tenho que estar pronto para obedecer ao Senhor e não posso estar embriagado com nada. A única coisa que deve me ocupar é a graça que foi. Presta atenção aqui, meus irmãos. Lá no Egito, o nosso Senhor chamou os discípulos, os israelitas, para sair. Antes de sair, eles tinham que fazer algumas coisas. Vamos ver se os irmãos lembram. No dia da saída, horas antes da saída do povo do Egito, o que? Fazer a Páscoa, comer o cordeiro, muito bom. O que mais que eles tinham que fazer? Antes de sair, eles pegaram os Jó, essas coisas com o povo. Isso, muito bom. O que mais que eles fizeram? Oh Jesus, o povo está esquecendo do principal. Eles pegaram as joias, que era o pagamento do tempo de escravo. Eles comeram, ceiaram, mas eles também pintaram os umbrais com sangue para que o anjo da morte não chegasse. E eles estavam cingidos, com o cajado na mão e calçar dos pés, para que na hora que a trombeta tocasse ou Moisés desse o sinal, todo mundo estivesse pronto para sair. Ok, pronto para sair. Agora imagina só, está todo mundo saindo desesperado e está alguém dormindo uma hora. Ô moço, está todo mundo preparando para sair e tem um sujeito jogando pedrinha com os egípcios. Vamos jogar pedrinha aqui, vai aquele jogo. O que ia acontecer? Ia perder. Tinha que estar pronto, irmãos. E o nosso querido irmão Pedro está dizendo que nós temos que estar, será a palavra, e sóbrios, sem estarmos bêbados. E esse bêbados, meus irmãos, não é bêbados, irmãos, de somente cachaça. Existem pessoas que perdem o tempo da sua vida em pensamentos de vingança. A hora que eu conversar com tal pessoa, eu passar horas bebendo da vingança. Ou tem pessoas que passam horas da sua mente bebendo da prostituição. Ou eu vou me envolver com aquela moça e vai ser assim, assim, assado. Eu vou me envolver com aquele rapaz, vai ser assim, assim, assado. Passa horas da sua vida se embriagando com dinheiro. Não, eu vou ser rico e eu quero dinheiro e eu vou conseguir dinheiro e não sei o que lá. Passa horas da sua vida nas redes sociais e acabam deixando de ser sociais e acabam deixando de ser sóbrios, acabam ficando bêbados, perdendo tempo, irmãos, em coisas que não edificam. Para Deus, irmãos, nós temos que estar prontos para obedecer a primeira ordem. É isso que o Senhor está falando. E por que nós temos que fazer isso? Nós temos que fazer isso como filhos obedientes.
não nos conformamos com a concupiscência que antes em nós. Irmãos, a partir do momento que eu estou estudando a palavra do Senhor e aprendi alguma coisa, tudo que eu aprendo, eu serei cobrado. Tudo que eu aprendo, a Bíblia não, se eu não ler a Bíblia, eu não vou aprender nada, e aí eu não vou ser cobrado de nada. Mentira de Satanás. Se você tem a Bíblia na mão, você vai ser cobrada por toda ela. Você não leu porque você não quis, você inventou desculpa para Deus. Mas vem cá, olha aqui, eu preciso, irmãos, estar sempre não me conformando com a concupiscência. Antigamente eu gostava de contar histórias e mentiras, né? Foi de brincadeira. Moisés, vai lá fora ver o lobo, vai lá fora ver o lobo. Aí Moisés ia lá fora ver o lobo, não tinha lobo nenhum. Foi de brincadeira, Moisés, de brincadeira. Você quer isso? Até o dia que eu li, dizendo em Provérbios, que é insensato, que é louco, quem fala mentiras e depois diz é de brincadeira. Isso quer dizer que nós não devemos brincar com a mentira. A partir desse momento que você ouve a verdade, você deve se esforçar para não repetir os erros de quanto você não sabia, dos erros de quanto você não sabia, dos erros da sua ignorância. É por isso, irmãos, que a vida cristã é uma luta todo dia, para que nós possamos entrar de acordo com o padrão do Senhor. Entrar de acordo com o padrão do Senhor. E ele diz o seguinte: olha, eu quero que vocês sejam santos em toda a vossa maneira de ser. Irmãos, nós temos que ser como Jesus, na fila do banco, dentro de casa. Nós temos que ser como Jesus, irmãos, falando com o bêbado, com a prostituta. Nós temos que ser como Jesus, falando com o nosso pai. Nós temos que ser como Jesus, vestindo. Nós temos que ser como Jesus, brincando. Nós temos que ser como Jesus, estudando de ser. Irmãos, se eu escolher uma área da minha vida que eu não quero ser igual a Jesus, essa área é suficiente para o diabo achar brecha e me dificultar, prejudicar uma cristã. Eu devo ser igual a Jesus. E ele diz o seguinte: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se nós não formos igual a Jesus, irmãos, separar, e aí ele começa a dizer o seguinte: olha, se invocais, se vocês têm coragem de chamar Deus de Pai, ele não tem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, anda segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha aqui, irmãos, vem cá, ele está falando o seguinte: olha, se você tem coragem de chamar Deus de Pai, então se você tem coragem de chamar Deus de Pai, então você tem que ter muito temor nessa sua vida passageira, porque Deus não age com acepção de pessoas. Esse aqui, irmãos, primeira coisa que ele está falando: irmãos, nós temos que ter medo de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Nós temos que ter medo de Deus. Nós não temos que ter medo de se aproximar de Deus. Nós não temos que ter medo, irmãos, de orar. Nós não temos que ter medo de glória. O que nós temos que ter medo todo dia é de desagradar a Deus. Irmão Caleb, vou convidar você
a almoçar com o nosso presidente, Bolsonaro. Você vai sentar à mesa com ele. Você vai ficar um pouco nervoso, vai. Você vai usar as palavras com cuidado para não ofender ele? Vai ou não vai, cara? Às vezes não vai falar nada. Vai ficar uma hora na frente do presidente e não vai falar nada. Vai que eu mago esse homem. O que ele faz comigo, né? Pode fazer um monte de coisa. Agora, irmãos, a gente chega e Deus que tem um fôlego. Agora, irmãos, a gente chega e Deus que tem um fôlego de vida, que num piscar pode acabar com a nossa existência, que por um segundo, meus irmãos, ele pode virar o mundo de perna cabeça e a nossa vida de uma hora para o outro, e a gente não teme não. Uma vida aí em pecado, em descomprometimento com a palavra, sem medo de qualquer coisa. Deus está falando o seguinte: olha, vocês devem temer, porque Deus julga sem acepção de pessoas. O inferno que ele fez, indo infelizmente para o adúltero, para o rancoroso, para o mentiroso, para o falso, para o invejoso, para aquelas pessoas que são mesquinhas, que não querem ver o bem do próximo, que não amam ao Senhor. Deus, excepção de pessoas, irmãos. É por isso, irmãos, que nós temos que estar constantemente orando: Jesus, me cobre com teu sangue. Senhor, eu tenho livre acesso, Senhor, não me deixa pecar. Senhor, eu tenho livre acesso, Senhor, não me deixa pecar. Eu aprendi, Senhor, não me deixa pecar. Eu aprendi desde cedo, irmãos. Eu aprendi desde cedo. Eu sempre fui um sujeito curioso e eu sempre perguntava. Uma vez eu era criança, eu estava no ensaio dos adolescentes, tinha uma irmã que era regente dos jovens, e eu conversando com ela, eu disse: eu tenho medo do inferno. Falei com ela: eu tenho medo do inferno. Ela virou para mim e falou assim: eu não tenho medo do inferno, não. Eu falei assim: você não tem medo do inferno, não? Não. Ué, você tem medo do quê? De pecar? Tem. Por quê? Enquanto eu não pecar, o inferno, o diabo, o mundo não tem poder contra mim. E eu falei: moço, não é que é verdade? A gente tem que ter medo de pecarmos, porque a gente tem que ter medo de desobedecer esse Deus que é tão... O apóstolo Pedro vai explicar por que nós temos que temer. Ele diz o seguinte: olha, vocês devem temer, porque a vida de vocês são uma peregrinação. É uma peregrinação. A vida de vocês aqui são passageiras. Quando vive muito, vive 100 anos. A Bíblia diz que é até 70, depois de 70 em cansaço, enfado, né? Mas vamos lá. O sujeito que vive muito, o recorde mundial, se eu não me engano, é 126 anos que uma pessoa viveu, o recorde. Mas, é muita coisa. 10 anos que uma pessoa viveu, o recorde. Mas, é muita coisa. Beleza, perto de Deus é um sopro ligeiro. Ele diz: olha, sabendo, meus irmãos, que não foi com coisas que estragam, como prata, como ouro, que foste resgatada, como prata, como ouro, que foste resgatada da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado, incontaminado. Porque as pessoas dizem que nós passamos 90, assim, 98. Por que, irmão? Então, por que as pessoas... Tem pessoas que passam de 100. Tem pessoas que passam de 100. Mas por que não passa? Primeira coisa, por causa do pecado. Os Adão viviam até 1000 anos. 1000 anos, 900 e poucos anos viviam. O que aconteceu? Depois do pecado, o Senhor falou assim: ó, não contenderemos mais um homem. O Senhor cerrou a idade.
E aí o homem foi pecando, o pecado vai acabando conosco. E depois, além disso, do pecado, entra a má alimentação, falta de cuidado com a saúde, e aí a gente acaba muito rápido aos olhos de Deus. Deus está falando, meus irmãos, que nós devemos ser santos. Olha o Senhor. Deus está falando, meus irmãos, que nós devemos ser santos. Olha o Senhor oferecendo novamente. Nós devemos ser santos, irmãos, porque não foi por algo barato que o Senhor nos comprou. Irmãos, não foi com ouro, com prata, que o Senhor nos comprou. O Senhor nos comprou com conforto, com comida. Não, meus irmãos, tudo isso é perecível. Agora vem cá, o Senhor nos comprou com o precioso sangue de Jesus Cristo, que além de ser imaculado, sem sujeira, não pode ser contaminado, poluído. É por conta disso, meus irmãos, que nós devemos ser santos. É um serviço de gratidão, igual eu estava falando com os irmãos no pré-batismo. Ô irmãos, presta atenção. A pergunta é mais ou menos essa. Deus estava no trono, Jesus estava no trono, junto com os anjos em glória. Jesus veio, nasceu de Maria, homem, em Nazaré, cidade miserável. Cresceu naquela cidade, nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, aquela cidade. Pregou o evangelho. 3 anos ele foi perseguido, amolado, foi questionado, blasfemaram dele, julgaram ele mal. 3 anos ensinando, fazendo milagres, operando maravilhas. Chega ao fim do seu ministério e ele se entrega à morte. Deus permite que ele seja julgado. Apanha a noite toda. De manhã cedo, pega o nosso mestre, desfia lá por toda a cidade debaixo de chibatas. Estava tão cansado fisicamente que até Simão Sirineu precisou ajudar a carregar a cruz. Chega na cruz, tiram dele a cruz, furam uma mão, furam a outra. Na hora de furar os pés, o prego era pequeno, e aí coloca um pé, bate o prego, tira o pé e o prego, coloca o outro, bate o prego de novo, coloca um pé sobre o outro, com aquela dor toda, encaixa o prego, levanta uma cruz de tudo que é jeito, sacudindo o nosso mestre nessa situação, as mãos se rasgando pelo próprio peso, os pés se rasgando, sem falar da coroa de espinho que foi forçada em tudo isso pelo mestre, além da humilhação pública de não estar vestido como um homem de bem. Faz tudo isso, o Senhor fica ofegante por horas, tentando respirar, e a dor não permite. No meio do processo contra Deus, e chegando a 3 horas da tarde, ele olha para o céu, e o Deus Pai, que sempre andou com ele, se ausenta, vira as costas, por causa do meu e do seu pecado. E o Senhor, o sacrifício, a crucificação, enfia a lança e fura o lado do Senhor, saindo água e sangue, provando que era impossível de Jesus estar vivo, visto que o pulmão já estava cheio de sangue. Ele suspira e entrega o seu espírito ao Pai. E aí, meus irmãos, o nosso irmão Pedro diz o seguinte: olha, foi por causa do sacrifício de um justo. Ele foi moído pela de um justo.
Ele foi moído pelas nossas transgressões. É por conta disso que eu estou pedindo que vocês sejam santos. Ô pastor, eu tenho dificuldade de parar de falar, pastor. Eu tenho dificuldade de parar de falar palavrão. Ô pastor, eu tenho dificuldade disso, daquilo. Irmão, o preço que você foi comprado é maior ou menor que o seu pecado? O que vale mais a pena, irmão? Largar e dar as costas para Cristo. Irmãos, o sangue de Jesus Cristo é maravilhoso e foi por isso que nós somos comprados, irmãos. Quando a gente olha para essa maravilhosa obra de Cristo, o nosso coração deve se alegrar e se libertar dos maus hábitos e obedecer plenamente a palavra, porque nós não fomos, irmãos, comprados por algo passageiro. Conta-se uma história, irmãos, num país que era proibido jogar baralho. Dois estavam jogando baralho, o filho do fazendeiro e o filho de uma viúva. A polícia chegou, prendeu os dois e levou os dois para a cadeia. A multa, a fiança era R$500. A fiança era R$500. O filho do fazendeiro foi no outro dia, R$500. O filho do fazendeiro foi no outro dia, com R$500, pagou a fiança e liberou o seu filho. O outro ficou preso. A coitada da viúva pediu para o fazendeiro para trabalhar. Trabalhava todo dia no sol quente, colhendo. Trabalhava todo dia no sol quente, colhendo frutas, verduras, arando a terra, pegando feijão, trabalhando na enxada. E todo dia juntava dinheiro para poder pagar a fiança do seu filho. 6 meses depois a velhinha conseguiu dinheiro e pagou a fiança e soltou o menino da prisão. O rapaz, filho da viúva, que era livre, saiu da cadeia e encontrou seu parceiro, o antigo parceiro de carteado, e o rapaz falou assim: vamos jogar um baralho? Ele falou assim: olha, para você R$500 não valeu nada, mas para mim foram 6 anos de sofrimento que minha mãe teve que passar para me libertar. O que isso quer dizer, irmãos? Quando o pecado é oferecido para nós, a gente tem 2 opções para o diabo. Como diz em Hebreus, primeira resposta para o diabo: o sacrifício de Jesus não valeu nada para mim. Eu vou pisar no sangue de Jesus e vou voltar a fazer as velhas práticas. Ou a segunda resposta fala assim: olha, isso é muito pequeno, Cristo fez por mim. Ou estão me provocando, isso é muito pequeno diante do grande sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. Ou você está ficando para trás, isso é muito pequeno diante do grande sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. Irmãos, se nós fizermos sempre essa compaixão de Deus para dizer não para o pecado. Agora, se eu não lembrar disso, aí fica fácil cair no pecado. Aí já não vale nada o sacrifício de Cristo. O qual, versículo 20, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesse último tempo, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e deu para a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não cingindo, amai-vos ardentemente uns com os outros, com o coração puro. Deus fez tudo isso, irmãos,
E a resposta disso, meus irmãos, da purificação é amar uns aos outros ardentemente. Irmãos, uma pergunta para os irmãos: amor é um sentimento no sentido bíblico? Sentimento no sentido bíblico, sim ou não? Sim? Sim? Não. Amor não é um sentimento no sentido bíblico. No sentido bíblico, amor é ação, obrigação. Evidentemente, meu irmão, eu não devo, meus irmãos, falar assim: eu vou ajudar a Kézia, porque eu gosto demais de Kézia. Nossa, que pessoa legal que é a irmã Kézia. Agora eu não vou ajudar a Caleb, não. Eu não vou com a cara dele, sei lá, o que ele está pensando de mim. Não. O que ele está pensando de mim? Não, sei lá, vou falar o quê? Vou gastar meu tempo. Ele passou esses dias por mim, olhou para mim com cara feia, eu vou ajudar ele? Que nada. Não, irmãos. O amor bíblico, meus irmãos. Existem pessoas assim: eu não estou ajudando ninguém porque eu não senti. Irmãos, não existe nenhum lugar na Bíblia que manda a gente sentir nada. Manda a gente buscar a presença, ser cheio de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer. Meus irmãos, amar ardentemente é, abraçar o irmão Moisés, porque Deus mandou eu amar ele ardentemente. Eu não estou com vontade, mas eu vou visitar o irmão Caleb porque eu preciso conversar com ele. Eu nem estou querendo, mas eu vou preparar uma parte do meu salário e vou oferecer algo. Sabe qual que é a recompensa? Quando a gente obedece a Deus, o Senhor enche o nosso coração, irmãos, de graça, e a recompensa dele é a glória. Irmãos, no reino de Deus no reino de Deus é o seguinte: eu obedeço, Jesus se alegra e eu recebo. O nosso querido irmão Neemias diz o seguinte: não chorais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu vou evangelizar. Eu não estou sentindo, mas eu vou evangelizar. Evangelizo. Jesus te ama, quer te libertar. O inferno é real. O Senhor se alegra e o Senhor me fortalece. Quantas vezes, irmãos, que eu já vim para a igreja tão desanimado, tão cansado, no meio do culto, Jesus se alegra e fortalece a nossa alma. Quantas vezes que a gente vai visitar um irmão e a gente vai assim: Santo, o Espírito Santo opera e a gente sai fortalecido. Se preocupar uns com os outros ardentemente. Por que eu devo me preocupar com os outros ardentemente, irmãos? Porque o irmão que está do seu lado não foi comprado por ouro, por prata, não trocou pela vida do seu irmão, não. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Por que eu devo me preocupar, meus irmãos, com as pessoas que me tratam mal quando eu estou evangelizando? Quando a pessoa me trata mal, que o sangue de Jesus, que você vá para o inferno, filho do cão. Não tem nada disso não. Entendeu? Jesus morreu por ele. Não tem nada disso não. Entendeu? Jesus morreu por ele. Eu devo me preocupar por ele. Irmãos, no primeiro século, os crentes eram tão unidos, que o povo achava que era uma seita, era acabar com o mundo. Os irmãos já viram aqueles filmes que juntam um monte de gente numa organização para dominar o mundo? O povo achava que os cristãos era isso, só que eles não queriam dominar o mundo, eles queriam somente ganhar as almas para Cristo, como nós desejamos. Para terminar, irmãos, nós devemos, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. E aí vem um poema para terminar o capítulo.
A carne é igual a erva, e a glória do homem é igual a uma flor. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é esta palavra que foi evangelizada entre vós. Esta palavra que foi evangelizada entre vós. O que isso quer dizer? O homem vai morrer, a sua fama vai acabar. O homem vai morrer, a sua fama vai acabar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Na hora, a palavra de Deus permanece para sempre. Na hora, irmão, que você tiver em dúvida em obedecer ou não a palavra de Deus, você lembra o seguinte: olha, um dia eu vou morrer. Um dia eu serei esquecido, mas se eu obedecer a palavra de Deus, eu serei lembrado na eternidade com galardão. Pessoas serão salvas para a glória do Senhor nosso Deus. Irmãos, Deus não nos está nos chamando, irmãos, para poder obedecer à cega. Deus não está nos chamando para obedecer sem nenhuma recompensa, da esperança da nova vida, e pede a nós uma vida de santidade para podermos sermos fortalecidos em Deus. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai eterno, ao teu nome seja a honra, seja a glória, seja o domínio e o poder. Deus, nós te louvemos uma vida de santidade, de separação. Meu Pai, não permita, Pai, que um diabo roube essa palavra do meu coração, do coração dos meus irmãos, Pai. Mas ajuda eles, me ajuda a sermos tementes e obedientes à Tua palavra, para a Tua glória, no nome de Jesus.